Olá, pessoal. Sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, aí deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais e vamos para a aula de hoje. Fazer o 12º exercício aí de números complexos e o item A. Determine a representação geométrica e a forma trigonométrica do número complexo dado em cada item. Então, a letra A, eu tenho aqui, ele quer a representação geométrica, tá? Geométrica, tá aqui, eu tenho que usar esse plano aqui, Argand-Gauss. E a forma trigonométrica, tá? Bom, a forma geométrica, como é que eu faço a forma geométrica? Esse primeiro aqui é meu A, ele é no eixo horizontal. Então, o A vale 1, vamos colocar ele mais ou menos aqui, tá? E o B é o que vem aqui. Quando a gente coloca a raiz, a gente costuma colocar esse antes ao invés do i depois, tá? Lembrando que o número complexo é a mais bi, tá? Aqui o i vem antes, essa unidade imaginária, tá? Então aqui a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7, então vamos supor que ela está mais ou menos por aqui. Então a gente fazendo aqui, ó, para a gente encontrar aqui, vamos subir aqui uma reta, então elas vão se encontrar aqui. Então aqui está o meu afixo que chama, que é esse ponto aqui, tá? O número complexo. Bom, essa é a representação geométrica, tá? Aqui está essa posição, aqui tem o que a gente chama de vetores, mas aqui eu não vou trabalhar com essa linguagem de vetor, vou chamar de distância, tá? Mas aqui é uma linguagem mais formal, a gente chama de um vetor. É esse vetor que está na origem e está aí nesse ponto aqui, ok? Mas eu não vou trabalhar com distância. Então, essa é a distância do ponto aqui, do afixo à origem, tá? Essa é a representação geométrica. Agora ele quer a representação trigonométrica. Lembrando que a representação trigonométrica, vou colocar aqui em cima, a representação trigonométrica é z igual módulo de z, cosseno de θ mais i seno de θ, ok? Bom, então eu tenho que achar esse θ, esse ângulo aqui que ele forma com a horizontal, tá? Com esse eixo re, que a gente chama aqui dos reais, tá? Preciso achar. E como que eu acho? Posso sair pela tangente, tá? Lembrando que essa altura aqui é raiz de 3, aqui é 1. Posso sair pela tangente. A tangente, então, de θ vai ser o quê? Ângulo oposto, então, é lado oposto ao ângulo, então raiz de 3, sobre o lado adjacente, que mede 1, tá? E raiz de 3 sobre 1 é raiz de 3. Aí a gente vai para a tabelinha, aí de novo, conhecimento de trigonometria. Então, como eu disse em outro vídeo, da agora em diante nós vamos trabalhar com números complexos com a tabelinha dos ângulos. A maioria dos ângulos da tabelinha são os ângulos notáveis, tá? Quais são? 30, 45 e 60. Então, se você tem dificuldade aí nessa tabelinha, tem vídeos aí no canal explicando como memorizar, como montar aquela tabelinha, então dá uma olhada lá, tá? Aqui, então, eu olhando lá, qual que é a tangente de 60? Qual que é a tangente cujo o valor é raiz de 3? Se a gente for na tabelinha, a gente vai ver que θ é o ângulo de 60. Mas, pessoal, a gente costuma representar aqui, na maioria das vezes, não está errado representar em graus, mas na maioria das vezes esses vão aparecer como em radiano. Como que eu faço para transformar isso em radiano? É o seguinte, 180 é igual a π, correto? Então, eu vou colocar um π aqui, porque para aparecer radiano tem que aparecer o π, tá? Aqui é um 60. Só que se eu estou multiplicando por π em cima, eu não posso simplesmente multiplicar por π em cima. π vale 180, então eu vou dividir por 180, tá? Então, eu multiplico por π e divido por 180. Como π e 180 é a mesma coisa, essa divisão dá 1. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso cancelar esse zero com esse zero. Vai ficar 6π sobre 18. Divido tudo por 6. Então, dividindo aqui tudo por 6, vai dar, aqui, ó, 6 dividido por 6, 1. Esse 1 vezes π não vai alterar. 18 dividido por 6, 3. Então, π sobre 3. Só por essa dica aí já vale o like aí no vídeo. Olha a dica que dá para fazer rapidamente isso aqui. Então, de novo, você tinha um 60, você coloca do lado do número que você quer transformar em radiano o π, divide por 180, então você multiplicou por π e divide por 180. Por que eu posso fazer isso? Porque π é igual a 180, então π dividido por 180 dá 1, 1 vezes 60, 60. Eu não alterei o número original, que era o 60, tá? Depois eu faço as devidas simplificações e chego a π
sobre 3. Assim dá para fazer com 45 e com 30 graus também, tá? Bom, então eu sei que o θ aqui é π sobre 3. Agora eu tenho que calcular o módulo. Então já tem o argumento, mas lembrando a fórmula, tem o argumento, mas tem também o módulo. Como que eu calculo o módulo? O módulo de z, vou colocar aqui em cima, é raiz de a mais b, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, vou fazer esse z aqui em cima. Quem é o a? O a é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Mais quem é o b? Raiz quadrada de 3. Então, dentro do parênteses, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Bom, módulo de 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada aqui, como é positiva, eu posso cortar aqui esse 2 com esse 2, porque a raiz quadrada fica mais 3. E 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2. Ok. Então, já tem as informações. Então, esse número da representação trigonométrica vai ser z igual ao módulo, que é 2, que multiplica quem? Cosseno de θ. Então, eu posso colocar aqui das duas maneiras. Cosseno de 60, vou colocar então das duas maneiras, mais i seno de 60, ou, o que é mais comum, não está errado assim, tá, pessoal? Mas aí, na sua prova, se você estiver fazendo uma prova de marcar, vai estar ali nas opções, ou vai estar em graus ou em radianos. Ok. Fazer uma prova discursiva, pode colocar um dos dois. Agora, se você já está na escola, está aí fazendo na escola, pergunte ao seu professor, sua professora, quer que eu use ângulo, quer que eu use radianos, tanto faz. Sempre é que eu falo com meus alunos, sempre ouça o seu professor, sua professora. Eles que vão te direcionar na sala. Então, na sala de aula, tenha esse respeito pelo seu professor, pela sua professora. Pergunte a ele qual o modo que eles querem que você escreva, ou se pode de qualquer forma. E aí, é uma questão de você respeitar o jeito. Cada professor tem o seu jeito, sua maneira de lidar, ok? Aqui eu vou ensinar as duas maneiras para você saber. Numa prova de marcar, num vestibular, num concurso, não tem problema, porque a forma que você colocar vai estar. O importante é achar a resposta certa. Numa discursiva, teoricamente, o examinador não pode tirar, a não ser que ele coloque explicitamente. Apresenta em forma de ângulos, de graus, apresenta em forma de radianos, e tem até outras maneiras aí que a gente não trabalha muito de representar os graus, tá? Então, de representar ângulo. Então, aqui é uma questão de, se não tiver nada no enunciado, teoricamente pode de qualquer maneira, tá? Mas na sala de aula pergunte ao professor, e numa discursiva, na dúvida, você põe das duas maneiras para você mostrar que você sabe transformar ângulos em radiano, que você tem essa habilidade aí de transformar ângulos em radiano, radiano em ângulos, que também tem o contrário, também muitas vezes transformar, tá? Para transformar ao contrário é fácil, é só trocar o π por 180, multiplicar, por exemplo, fazendo aqui um exemplo, né? Vamos supor que seja 2π sobre 3. Como que eu faço isso? Troco o π por 180, tá? E divido por 3. 180 dividido por 3, isso dá... 180 dividido por 3, isso dá 60, 2 vezes 60, 120, tá? Então é só trocar o π por 180. E fazer, se tiver número em cima, multiplica e depois divide. Também pode dividir antes aqui também, simplificar, claro. E quando é um número, quando é em graus, você coloca o π, divide por 180 e simplifica, ok? Mas aqui eu vou colocar das duas maneiras. Então, vai ficar aqui 2 cosseno de 60 mais seno de 60, ou 2 vezes cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3, tá? Deixa eu apagar aqui, que esse 3 ficou esquisito. π sobre 3. E tem a forma reduzida, que eu já passei no vídeo anterior, que é o seguinte: 2 cis 60, que também eu posso apresentar as duas maneiras, ou 2 cis π sobre 3, tá? Então, lembrando que isso aqui é uma forma abreviada do aqui de cima. É a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, o C representa o cosseno, o I é a unidade imaginária e o S de seno, tá? E aí tem as duas formas. Você pode colocar em graus ou pode colocar em radianos, tá? E aí vai depender da situação, do contexto em qual das duas usar, ou na dúvida, numa prova discursiva pode usar as duas formas. Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilhe aí nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.